Olá, boa noite amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. É sempre bom contar. Sueli sempre uma das primeiras a estar aqui conosco, né, Sueli? Raramente você não é a primeira, né? Que legal. Bom saber, né, Sueli? Bom saber. E quem chegou também é a Patrícia Rodrigues. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Eu vou entrar aqui também pelo nosso perfil particular para ver se se está fluindo bem o áudio, né? Para que a gente e a imagem, né? Também. Vamos entrar por aqui. Então vamos ver aqui se está fluindo bem. Leninha, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos prestar atenção aqui antes da gente. Deu certo? Deu certo sim, ó, entrei, perfeito. Dá pra gente mandar os aviãozinhos então. Denise chegou conosco, boa noite, Denise. Silvia, boa noite a você. E eu queria agradecer as pessoas que estiveram conosco na live que nós fizemos no dia 9. Não, gente, peraí. Calma, no dia 16. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Maria Almeida, boa noite, gratidão pela sua presença, a mãe da nossa querida Ana Paula. E eu estava vendo aqui, na verdade errei o calendário aqui, na verdade foi dia 16 que estiveram conosco lá pelo nosso canal do YouTube. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Cássia, boa noite a você também. E olha, foi muito bom, né? Deu um pouco de friozinho na barriga, meu, né? Na minha barriga e da Clara também, né? Porque a gente estava estreando a transmissão, não pelo YouTube, que eu já tenho um pouco mais de prática, né? Mas de fazer também pelo YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. E convidando vocês para estarem conosco neste dia 23, sexta-feira, 20 horas, pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade e Facebook, também da Web Rádio Fraternidade, para mais um Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, conversando com amigos. Vamos receber a nossa querida amiga Daniele. Daniele vai estar conosco. Vou mandar os aviãozinhos então, enquanto vocês vão chegando. Rapidamente aqui, a Daniele vai estar conosco então, Dani Lima vai estar conosco na próxima sexta-feira, 20 horas, tá? Então fica o convite para vocês nos acompanharem. Hoje tá meio trocada letra hoje, hein? Tô com um pouco de hortelino troca-letra lá. Mistura de hortelino troca-letra com cebolinha, né? Então, bom, lembrando a vocês, né, que vocês que nos acompanham costumeiramente nas nossas lives, que no mês que vem, não decidi ainda exatamente qual quarta-feira será, se vai ser numa quarta ou numa sexta, mas vamos fazer o sorteio daquele livro Amanhã Será um Novo Dia, do médium no médium Ariovaldo César Júnior, aqui de Araraquara, tá bom? Bom, já mandei aviãozinho suficiente, sejam todos vocês bem-vindos. Vou fixar o comentário aqui. Opa, o Will chegou. Eu fixei o comentário do que acenei pro Will. Não é esse o comentário, Will, que era para fixar. Aqui, esse daqui, ó, que é para ser fixado. Pronto. Não ficou ainda. Agora vamos ver. Acho que agora ficou. Fixou. Iria, boa noite, seja bem-vinda. Agora fixamos o comentário. Bom, então vocês sabem que toda sexta-feira às 20 horas nós estamos fazendo uma live sobre Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, neste ano que se comemora 85 anos do seu nascimento e 35 anos do seu desencarne. E amanhã, 20 de agosto, às 20 horas, no Centro Espírita Cereiros de Jesus, Nicola Fratari Neto estará autografando este livro aqui que eu já recebi, vocês viram, né?
Veredas da Redenção, o Espírito frente à regeneração, pelo Espírito Jerônimo Mendonça, na psicografia do Nicola. E o Nicola já nos autografou, aqui o autógrafo do Nicola, autografou o livro para nós, e nós já mandamos o livro hoje, acabei de enviar o livro para a Daniele. Então, daqui acho que uns 15 dias, 20 mais ou menos, a Daniele está recebendo esse livro lá na casa dela. Veredas da Redenção, o Espírito frente à regeneração. Rapidamente eu vou só finalizar uma parte final aqui que o Nicola coloca. Este livro não obedece a uma sequência cronológica em relação ao anterior, que são nos albores da imortalidade. Apresenta novos fatos ocorridos no além, aproximadamente entre os anos de 1989 e 1999. Aborda temas como obsessão, regeneração, degredo dos espíritos a mundos inferiores e outros temas que envolvem a transição planetária. Jerônimo Mendonça foi e continua sendo um grande trabalhador na seara espírita. Então, eu estava até conversando com a Flavinha ainda não recebeu esse livro, né? Porque ela, por sinal, a Flavinha está internada e a gente vai vibrar por ela novamente, viu, amigos? Então esse livro vai fazer mais alguns exames amanhã, então a gente vai vibrar pela Flavinha. Esse livro não vai seguir a sequência do outro, então eu vou ver se vai dar para a gente fazer uma live como nós vínhamos fazendo, ou se a gente vai fazer uma live sobre o livro, né, contando algumas situações particulares dele, pois acho que ele está um pouquinho diferente, pois o outro começou contando desde o dia anterior ao desencarne do Jerônimo até a chegada dele no plano espiritual, todo o processo de fisioterapia, etc. e tal. Este, pelo que o Nicola coloca, não vai obedecer àquela sequência lógica, vai trazer novos fatos, novos acontecimentos. Então não sei se vai dar para a gente trabalhar esse livro nas lives sequenciais. Talvez a gente faça uma ou duas lives com este livro. Qual foi a impressão dos nossos amigos sobre esse livro, tudo mais. Mas isso, como eu falei para vocês, depois que eu terminar esse projeto do Jerônimo, que vai até final de outubro, começo de novembro, tá? Lembrando a vocês também que na próxima quarta-feira, não a próxima quarta-feira, dia 28, teremos mais um capítulo do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. E o capítulo 3 vai ser a Travessia do Luto, tá? Travessia do Luto vai ser o capítulo 3 que nós vamos conversar. Denise chegou também conosco, boa noite, seja bem-vinda, Denise. Então, esse daqui é para a semana que vem, dia 28, Caminha que a Vida Te Encontra, tá? Travessia do Luto, vamos ver o que a Ana Teresa vai, a abordagem dela sobre o luto de uma maneira mais abrangente. E hoje, então, vamos para o livro Respostas da Vida. Boa noite, Jair, seja bem-vindo. E eu estava até olhando, né, preparando o post das lives. Capítulo 15 desse livro chama-se Viver. E o capítulo 16, gente, chama-se Convivência. Olha só. Viver é uma coisa, conviver é uma outra coisa. Isso é nossa modesta opinião, sem adentrar ao conjunto da obra, né, do livro propriamente dito. Se a gente pensar, viver é relativamente fácil. Conviver é que é a grande dificuldade. Com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos até adversários, né? Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então, vamos ver hoje o que André Luiz vai falar para nós, o que é viver, para que na próxima quarta-feira ele nos explique o que é convivência, como que se dá convivência, tá bom? Bom, já dá para a gente iniciar. Viver. Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizarmos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito.
Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe os caminhos e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha cometida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendermos a conviver. Eu já está dando até uma dica da lição seguinte, hein? A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é lei da natureza, mas a vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será um outro dia. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Bom, vamos dissecar então o que é viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Lembrei até dessa música. Quase que eu coloquei essa música nos stories lá, mas vamos viver segundo recomenda o Evangelho de Jesus, não é mesmo? Essa aqui é a grande dificuldade que temos. Acabei de fazer uma palestra na Casa Espírita, né? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Acabei de fazer uma palestra aqui numa Casa Espírita. Então você sai, né? Sai de lá, parece que você é é a última bolacha do pacote, né? Que você tá, não sei o quê, mas não dá 2, 3 segundos depois, né? Que você sai da Casa Espírita, você às vezes se depara em conversas meio entrecortadas com entes queridos e aí o negócio toma um caminho diferente. Por isso que a gente fala, viver relativamente é fácil, conviver é que é a grande maestria que temos que desempenhar, né? A grande maestria é conviver. Mas independente do que eu já falei, é importante que a gente pense o seguinte. Vamos ver o que André Luiz então dissecando essa lição. Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Ah, não foi essa vida que eu pedi. Pelo amor de Deus, gente, acha? Pelo amor de Deus, olha, você acha que é para ter uma mulher dessa? Você acha que é para ter um marido desse tipo, um filho desse, um papagaio daquele? Não, gente, pelo amor de Deus. Só que tudo na nossa vida decorre de uma série de fatores que são processos para a nossa evolução espiritual. E muitos dos problemas que a gente acha insolúveis fazem parte de requerimentos que nós pedimos, repetimos e 3 vezes pedimos e com muito custo a espiritualidade falou, tá bom, vamos ver se você toma jeito, né? Somos excelentes na teoria, na prática, então, olha, Débora, eu vou falar para você, viu, que na teoria eu acho que eu sou 10 com excelência, mas na prática eu sou menos algumas coisas, menos muitos números, viu? Porque olha, abaixo de 0, porque é difícil você conseguir manter a serenidade, manter a tranquilidade, viver 10% do que você fala numa palestra, do que você faz numa live, gente. Puxa, é difícil. Eu fico aqui, ó, levando altos puxões de orelha constantemente. Cada lição que eu abro aqui, cada palestra que eu faço, muito bonito, né? Bonito, maravilhoso, mas e aí dentro? Você também, né, Débora? E dentro? E a nossa essência? E face a face, né? Despido da nossa persona no espelho. Porque é bonito você falar bonitinho lá no centro espírita. Ai, que legal, parabéns. Parabéns, e dentro? Eu estou vivendo 1% do que eu falei? É o difícil, né? É o difícil. Existência, o que vem dizer, né? Existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje. Então esta existência, ela representa para nós o conjunto de erros e acertos.
podemos ter muito mais erros do que acertos, sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente começar a colocar assim, separar de um lado os erros, de um lado os acertos, colocar num prato, numa balança, os erros vão estar muito mais pesados. Mas o importante é que a gente, reconhecendo os nossos erros, procuremos ser um pouco mais inteligente e não errar, não repetir. Principalmente quando a gente conversa com pessoas que ainda estão um pouco fanatizadas em conceitos petrificados da sua vida, né? Às vezes você não pode, você às vezes vai desabafar por uma pessoa e a pessoa toma aquilo como se fosse uma crítica dela, toma aquilo como uma questão muito particular, principalmente se você vai colocar isso por uma pessoa que te conhece. Por isso que muitas vezes é mais fácil você desabafar, às vezes num atendimento fraterno, numa casa espírita que você não conheça. Notório em mim a paciência. Ei, Ari, até parece. Nem a paz e nem a ciência, viu, Ari? Estou muito longe disso. Muitas lives já fiz, mas pouco adquiri dela. E aí você fala assim, bom, você está às vezes passando por uma situação difícil, às vezes é mais fácil você procurar um estranho, né? Às vezes uma busca, ou aqueles atendimentos fraternos à distância, né? Que a pessoa não te conhece, não vai ter sentido de julgamento, vai te ouvir apenas. E às vezes você procura alguém para que te escute, como uma forma de desabafo, a pessoa já toma como pessoal, como se você às vezes estivesse criticando alguma postura dela, que não é isso. E é difícil para você explicar, pois ela já formou um juízo de valor daquilo que você disse. Então aí depois, é como eu falei na palestra, depois que você falou, não volta. Não dá para rebobinar a fita. Você falou. E a pessoa entendeu de uma forma, não tem o que você fazer. Ah, não disse Digo, disse Diego. Não, mas já foi, ela entendeu Digo, já era. Toda ideia que você venha aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Olha só. Quão importante a gente tomar consciência disso, né? Buscar o pensamento no bem, buscar as coisas boas, vigiar os nossos pensamentos. Aí falei lá na Casa Espírita, né? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Interferem os espíritos na nossa vida? Muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que dirigem. Então vai depender dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, para a gente ter a presença de bons amigos espirituais ou não. Aí você dá 3 passos, já está, né, entrando em atrito, coisas que valem. Dani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, a vigilância, ela tem que ser constante, sobretudo quando você está passando por momentos conturbados na sua vida, né? É aquela questão assim, se você está com problema de saúde, você tem que tomar remédio. E quanto de remédio você toma? De acordo com a orientação do médico, da prescrição do médico, né? Se você está com um problema mais grave, você vai ter que tomar remédio mais constante, de uso constante. Resolveu o problema, diminuiu a dose. Então é assim que tem que ser a vigilância, tem que ser a oração. De acordo com o problema que você está passando, tem que ser maior a tua vigilância e maior a tua oração. Se você cometeu algum erro, não se detenha para alimentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Entenderam? A gente errou. Quem não erra, né? Quem nunca? Todo mundo. Constantemente. A gente erra na rua, na chuva e na fazenda, né? Modo dizer, né? Como aquela música. Eu já estou meio contando um pouco das melodias. Mas o importante é que se você errou, tome consciência do erro e procure retificar. Se você magoou uma pessoa, você procure se haver com ela, peça desculpas, fala, olha, não foi isso que eu quis dizer, eu estava apenas nervoso, estava irritado, não era com você, eu estava só desabafando. Coloque, né, com sinceridade a tua fala, para que a pessoa não tome aquilo como pessoal. Senão, a vida da gente fica difícil, né? Então, retifique a falha
e comece a melhorar daqui para frente. Humildade para reconhecer que erramos também. É verdade, né, Débora? Só que tem gente que fala assim, meu maior defeito é humildade, né? Meu maior defeito é humildade. É hipocrisia, né? Tem gente que fala assim, né? Eu errei, eu sou humilde. Não, às vezes a gente está pedindo desculpa por orgulho, né? Para se livrar de um problema, que nem quando a gente fala assim, a pessoa deu esmola, deu uma moedinha para o pedinte por uma questão para se livrar do pedinte. Então, às vezes, a pessoa pede perdão para resolver uma situação, né? Mas é melhor isso do que nada, né? Melhor isso que nada também. Muito difícil viver bem se não aprendermos a conviver. Olha lá, que nós vamos ter quarta-feira, convivência. Então, se você não vai conseguir viver bem se você não aprender a conviver. E conviver com as pessoas é aquilo que a gente fala, é comer um saco de sal por dia, 1 quilo de sal por dia, né? É fácil, né? As dificuldades são inerentes ao ser humano. E não é só o outro que é o meu problema. O problema é, como o Sartre dizia naquela frase, o inferno são os outros, né? Para o outro também, né? O inferno são os outros. Então fica esse conjunto de fatores, né? Convivência muito complicada. Exatamente, Solange. Até comentei na palestra que nós fizemos hoje, que por sinal, gente, na quinta-feira, eu vou continuar aqui daqui a pouco, aproveitando esse gancho da Solange. Na quinta-feira eu vou fazer essa mesma palestra virtual pelo Facebook do meu Deus do céu. Eu vou passar depois para vocês, tá? Mas voltando à questão da convivência. Conviver é muito difícil. Então, se você vivesse isolado, no alto do monte, orando pela paz mundial, pedindo que a paz se estabeleça em todos os povos, e se fizesse meditações transcendentais, mas não tivesse o embate, não tivesse o atrito, como que você conseguiria evoluir? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Aí eu comentei que nós somos como pedras brutas de basalto, aquelas pedras pretas, pontiagudas, e todo mundo é pontudinho, né? Todo mundo é pontudinho. E a gente é tudo bicudo, né? A gente, principalmente o espírita, nossa, melindroso por natureza. Aí o que acontece? Nós vamos convivendo e vamos atritando, né? Um aqui com o outro, né? A ponta de um cutuca o outro e vai cutucando, só que uma ponta vai batendo na outra e vai quebrando as arestas. Vai deixando aquelas arestas arredondadas, vai deixando aquelas arestas um tanto quanto mais palpáveis, né? Que a gente pode dizer. E chega num ponto que a gente não tem mais arestas. De tantas pontadas e batidas que a gente foi dando uns com os outros, a gente vai quebrando as nossas pontas. A gente vai se tornando mais roliços, vai se tornando mais sociáveis, mais compreensivos, mais amorosos, mais benevolentes. E nessas e outras, o que acaba acontecendo? Né? A gente vai evoluindo. Porque a gente não é mais bicudo, a gente não é mais pontudo. Aí nessas, que eu falei até na palestra, se a gente não conseguir sair daqui um brilhante, óbvio, né? Demorar muito, vai precisar de muito fogo queimando a gente, colocar a gente lá nas profundezas da terra, para a gente de carvão se transformar num brilhante. Mas até mesmo o brilhante, ele vai precisar ser lapidado, olha só, e vai ter que passar pelo esmeril, para que ele consiga se lapidar e refletir a luz. Então, olha, gente, eu estou falando que a gente é pedra preta, de basalto. Se a gente conseguir sair daqui um pedregulho, já estamos no lucro. Então vamos tentar, né? Vamos tentar minimizar um pouco esses embates da vida para que a gente consiga ter menos problemas no futuro, né? A vida por fora de nós é a imagem daquilo que nós somos por dentro. É verdade, né? A vida fora de nós é o que a gente é. Onde está o seu coração, está o seu tesouro, né? Ela fala. E a boca fala do que traz o coração. Então nós refletimos aquilo que somos. Por mais que a gente use as personas, né, as nossas máscaras, no fundo não dá para a gente se enganar, né? A gente pode tentar enganar 10, 3 ou 4, mas a gente não consegue
enganar a espiritualidade superior e muito mesmo nos enganar, né? Por mais que se julgue bonzinho, se julgue isso, aquilo, no fundo a gente sabe muito bem quem a gente é, né? A gente não é nada disso que a gente aparenta ser, não. É muito fácil aparentar-se ser, mas no fundo a gente sabe que não é. E André Luiz continua dizendo que viver é a lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Então, se viver é a lei da natureza, ou seja, tudo vive na natureza, né? Mas a vida pessoal, a transformação é obra individual, cada um de nós. Eu não vou conseguir fazer ninguém evoluir, ninguém vai conseguir me fazer evoluir. Vai depender do meu caminho, das direções, do rumo que eu der à vida. Simplesmente assim. Só que é difícil, né? É difícil. E olha só que coisa interessante, que eu até já falei sobre isso várias vezes também. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Então vejam, se eu critico uma pessoa... Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Morgana, depois a gente vibrará por ela também, tá? E para nossa amiga Flavinha, tá? Então, quando eu critico alguém, eu estou criticando aquilo que trago dentro de mim. Aquilo que eu trago dentro de mim é o reflexo. Se eu já estou no estágio evolutivo que aquilo não me atinge mais, significa que eu já passei, né? Aquilo não me atinge, então estou no outro estágio evolutivo. No outro estágio evolutivo. Agora, quando eu me identifico com alguma situação do outro e critico, sobretudo, né? É como eu sempre coloco. Quando nós criticamos algo numa outra pessoa, ou nós temos desejo de ser tal qual aquela pessoa é, e a gente não tem capacidade e nem perseverança para lutar, para conseguir ser o que ela é, ou a gente se vê refletido nela e a gente critica porque a gente não gosta de ver aquilo que a gente está vendo. E ele vai dizer que seu ideal é o caminho, tanto quanto seu trabalho é você. É uma frase bem ambígua, né? Se o seu ideal é o seu caminho, o seu trabalho é você. Então nós somos o reflexo do que fazemos na nossa jornada e do que nós trabalhamos pela nossa própria construção. E ele finaliza dizendo, talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será um novo dia. Hoje às vezes estamos passando por dificuldades, né? E como eu digo, quem nunca? Quem não está passando? Se você não tem um ente querido passando por dificuldade, com problema, como a Morgana está falando da sobrinha dela, a Flavinha está no hospital para fazer exames, outras pessoas estão passando por problemas de relacionamento familiar, outras pessoas estão com problemas financeiros, outras pessoas tiveram, né, um problema de uma traição. Então não dá para falar, é que nem eu comentei na palestra de hoje, eu falei assim, gente, se eu chegasse aqui nessa palestra, nesse público, com tantas pessoas, e falasse aqui, eu estou tendo uma comunicação espírita aqui, dizendo que tem uma pessoa aqui na plateia que está passando por um problema muito difícil para ela. Gente, não sou adivinho, isso é natural, faz parte da nossa vida. Dificilmente você chega numa palestra espírita, se você for às vezes numa festa, num baile, alguma coisa, talvez você não vá conseguir achar alguém que vai falar. Você perguntar, alguém vai responder que sim, porque a pessoa está tão envolvida naquele ambiente que ela nem vai prestar atenção naquilo que você falou. Mas numa casa espírita, numa casa religiosa, você traz essa fala aí, gente, você não precisa ser adivinho, né? Você não precisa ter bola de cristal. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso. E a Morgana pedindo vibrações para a filha dela também, Maite de Andrade. Então, gente, eu falo para vocês, a vida, ela é fácil. A gente tem a capacidade de complicar a vida.
pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Então a gente precisa começar a ser um pouco mais inteligente. Eu estou falando para vocês, gente, mas é puramente para mim. Eu não escuto aquilo que eu falo. Morgana, é uma situação difícil realmente, viu? Pede para ela buscar ajuda, né? Terapêutica, certo? Se for espírita, numa casa espírita, se for de outra religião, na outra religião dela, né? Mas é importante buscar ajuda. Não é fácil, não, né? A pessoa passar por um momento desse, pois a pessoa, quando entra num relacionamento, às vezes entra de cabeça, joga todas as suas fichas naquele relacionamento, e depois, às vezes, acontecem algumas situações que... complicado mesmo, né, Morgana? É complicado. E aí você tem que se fazer de acolher, Morgana, acolher. O momento é de acolhimento, né? E busca ajuda, né? Casa espírita, busca ajuda terapêutica. O terapeuta vai saber como, né? Como atender dentro daquela ótica. Um bom terapeuta, tá? Um bom terapeuta, porque dependendo da pessoa, aquilo que eu falo, né? E a gente brincava sempre nessa questão dos advogados, né? Que falava assim, a OAB muitas vezes lançou uma frase, um adesivo que dizia: consulte sempre um advogado, né? E aí a gente brincava, né? Falava assim, consulte sempre um bom advogado, porque se você consultar um mau advogado, você vai ter dois problemas, né? Primeiro, para você resolver o problema que esse mau advogado profissional te arrumou, e depois para você continuar resolvendo o problema. Então, busque sempre ajuda, né? Com um bom terapeuta. Ai, que bom que ela está fazendo. Que bom que ela está fazendo. E não são todas as pessoas que aceitam, viu? Não são todas as pessoas que aceitam. Há um preconceito muito grande da nossa parte em buscar ajuda, né? Há um preconceito muito grande. Buscar ajuda não é demérito para ninguém, né? A Débora, colo de mãe é o melhor lugar do mundo. Os dois são advogados, mas procura um outro advogado. Ó, Morgana, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui a gente dá risada, mas é sério. Uma frase que fala assim: o advogado que defende a si próprio tem um idiota como cliente. Desculpa a expressão idiota. Porque quando você se coloca na posição, né, de parte, você já não consegue analisar com a ótica. A mesma coisa, imaginar um médico se fazer uma autocirurgia, ou um terapeuta fazer a sua autoterapia. Não dá, né? Não dá. Então tem algumas coisas que você tem que procurar, cada um procurar um outro, né? Se ele quiser procurar ele mesmo se defender, deixe ele, mas que ela procure uma outra pessoa de confiança dela também. Isso é muito importante. A gente não pode... você tem que ter clareza de raciocínio. E ela está dando aula agora, que bom. Então a gente fala assim, tem que ter clareza de raciocínio para quê? Para que você consiga analisar a coisa por uma ótica correta. Porque a gente sempre toma partido, né? E a gente é natural. Você está no embate, você vai querer puxar a brasa para tua sardinha, né? Você não vai querer que a brasa da tua sardinha vá para o outro. Então, nesses embates acontece isso. Mas a gente tem que preservar. Como tem um filho, aquilo que eu falo, preservar principalmente a saúde emocional da criança. Independente da idade dele. Tá? Às vezes ele pode ser mais velho, mas eu digo assim, tem que preservar a idade mental. Né? Tem que preservar a saúde mental, saúde mental da criança. Isso é fundamental. Fundamental porque... ninguém está aqui fazendo juízo de valor, né? Quem está certo, quem está errado no relacionamento, né? Só quem convive dentro de quatro paredes, né, que sabe. Eu tive uma situação de um amigo nosso, a gente tinha vários amigos, e um dos amigos, né, acabou se separando da esposa, e um outro nosso amigo foi um crítico feroz dele. Não, já se viu, que não sei o que lá, tal. André Luiz coloca assim, ó: os pregadores de moral rigoristas, Morgana, 5 anos, raramente dão cai nas amarras daquilo que condenaram. É o que está sempre na foto com vocês, Morgana?
Débora, para enfrentarmos uma situação aflitiva, é importante vencermos primeiramente as nossas tempestades interiores. Então, aí que acontece, né? Criticou, não sei o quê, mas passou um tempo, foi ele que também separou da esposa, né? Então eu falo assim, o André Luiz é muito esse mesmo. O Ravi, a gente conhece ele das suas postagens, Morgana. Mas vamos orar, viu, Morgana? Vamos orar por eles, por todos vocês aí, que é uma fase difícil. A gente fala assim, né? Quando você tem um filho, e serve para todos, né? Eu lembro que um amigo nosso colocou bem particular para nós. Ele falou assim: filho é como uma partida de videogame. A cada fase aumentam as dificuldades. E aí, um outro falou assim: quando um filho chega, a felicidade entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra. A gente nunca vai ter tranquilidade plena com os nossos filhos. Não sei o que, se formou. Não sei o que, de repente não acha emprego. Se formou, casou. Aí de repente... Então a preocupação constante, Morgana. E a Débora dizendo, a Débora é a nossa terapeuta virtual, né, Débora? Terapia, meditação e apoio da família. Olha, de acolhimento sem julgamento, de forma alguma. Não dá para julgar, mas você também, né? Não tem você também. Você não está convivendo lá? Não tem, eu falo assim, não dá para você falar que a culpa é de um, é de outro. Como a Débora está dizendo, acolher sem julgar. Por mais, claro, né? Os pais vão estar do lado dos filhos. Mas lembre sempre da criança. Né? Nesse caso, é a criança mais importante nesse processo. Mas é juiz de verdade, Morgana? Ou juiz julgador? Filhos são nossos. Eu que eu diga, Débora, eu que eu diga. Ei, Débora, você não sabe metade da missa aqui, ó. A missa é do galo já. Não, ainda bem, né? Menos mal, meno male, né? Como diz o italiano, meno male. Mas não dá. Toma partido. É difícil. Não tem que julgar, gente. Não tem que julgar, tem que acolher. Né? É difícil, gente. Não estou falando para você que é fácil não julgar. Eu estou falando, mas eu já tropecei N vezes. E se não prestar atenção, vou tropeçar amanhã de novo. É complicado, gente. É complicado mesmo. A gente precisa... Como que eu falo para vocês? Precisamos muita oração. Muita vigilância, muita oração na nossa vida. Né? Muita vigilância, muita oração. Né? Vamos, né, orar por eles, pelo Ravi, pela... Deixa eu ver o nome dela aqui que eu perdi aqui. Maitê de Andrade. E para sua sobrinha, né? Patrícia Sanches. Vamos vibrar então, viu, Morgana? E vamos vibrar para a nossa amiga Flavinha, que vai ter que passar por alguns novos exames amanhã, está no hospital lá em São Caetano. Embora a Flavinha more em São Bernardo do Campo, ela está no hospital em São Caetano do Sul, que é as cidades próximas, né? Então vamos às nossas vibrações. Deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu passar aqui, eu falei que ia falar para vocês a palestra, né? Qual é o nome da casa? Espera aí, gente. Espera aí que tá aqui o nome. Cadê? Até achar aqui palestras e lives. Quinta-feira, dia 22, às 20 horas, no Centro Espírita Inácio Ferreira. Cadê? Tá aqui, ó. Pelo Facebook do Grupo Espírita Inácio Ferreira, aqui de Araraquara, tá? Grupo Espírita Inácio Ferreira, aqui de Araraquara, dia 22, vamos falar pelos caminhos do Evangelho. João Paulo, seu marido, tá? Pelos caminhos do Evangelho, então, na próxima quinta-feira, 22 horas, estarei lá
fazendo essa palestra presencial que vai ser transmitida pelo Facebook da casa, tá bom? Fica o convite para vocês e nós vamos vibrar por todos vocês, viu, Morgana? Vamos vibrar por todos vocês, na certeza de que a espiritualidade estará amparando, tá? Na próxima quinta-feira, 22 horas. Tirar aqui o som, senão dá problema aqui. Deixa eu achar aqui, vou colocar o som aqui para a gente fazer as nossas vibrações. Opa, sumiu o som daqui, gente. Um momentinho só. Sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Tô achando que foi parar minha playlist aqui. Não, sumiu a playlist aqui das músicas. Ah, achei. Relações são contratos que podem ser desfeitos. Amigos, neste momento gostaríamos de convidar a todos vocês que possamos unir os nossos pensamentos em prece e oração, elevá-los a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, rogando aos benfeitores queridos que possam derramar bênçãos sobre cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos, por aqueles que já passaram por esta live ou que vão assistir depois, possam receber as melhores vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio físico, mental e espiritual. Nós, nesse momento, dirigimos ao alto as nossas vibrações, as nossas rogativas, pela nossa humanidade tão sofrida, por tantos e tantos problemas que atormentam o ser humano ainda imperfeito, que possa trazer um pouco mais de paz, de serenidade e equilíbrio a todos os lares da nossa terra. Mestre querido, encontramos também reunidos em prece e oração, rogando as suas bênçãos, em especial nesta noite, pela família da Morgana, pela sua filha, seu esposo, seu neto, a sua sobrinha, cada um passando por um problema, um conjunto de fatores que realmente mexe com as estruturas. Mas, por maior que seja a tormenta, por maior que seja a tempestade rugindo lá fora, tenhamos a certeza de que o Mestre Jesus está no leme do barco de nossas vidas e que não há dor que dure para sempre, pois tudo passa, tudo se renova na terra. As dores e o sofrimento haverão de passar, assim como as alegrias e as bênçãos um dia finalizarão também. Por isso é importante estarmos sempre com o pensamento voltado ao alto, voltado ao bem. Sermos gratos pelas bênçãos recebidas e sermos gratos também pelas dificuldades que advêm para burilamento do nosso espírito, ainda tão imperfeito, ainda tão necessitado desses embates, dessas frustrações. Rogamos, Jesus, que abençoe o lar dessa família, trazendo conforto, consolo, acolhimento espiritual para todos eles. Que a sua sobrinha possa receber da espiritualidade maior a ajuda dos médicos espirituais que auxiliem no seu procedimento que ela vai passar amanhã. E também dirigirmos os nossos pensamentos para que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes vá até o hospital de São Caetano do Sul, onde está internada a nossa querida amiga Flávia Canosa, que ela possa receber toda a ajuda necessária para o seu reequilíbrio e retornar rapidamente ao nosso convívio para nossas alegrias. Cada um de nós, Mestre, ainda traz no seu íntimo uma dor, um aperto no peito. E aqui entregamos as nossas dificuldades, tão imperfeitos que somos,
Perdoa, Senhor, as nossas falhas, muitas vezes cometidas por mágoas, por ressentimentos, por desavenças mal resolvidas em nossa existência atual. Auxilia-nos, Senhor, a resolver dentro de cada um de nós tudo aquilo que nos importuna, o corpo, a mente e o espírito. Visite os lares dos doentes, visite os hospitais, os asilos, os orfanatos e as prisões. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa acolher e amparar esses corações aflitos. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. E humildemente dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos, pois Teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, agradeço de coração a presença de cada um de vocês, rogando paz e equilíbrio a cada um de nós. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.